1 Reis 19, verso 1, vai dizer assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor caso amanhã, nesta hora, não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de Esta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Olha o que ele disse. Verso 4 ainda: Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou embaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Você pode dar um toque a alguém e falar assim: levante e come, vamos lá. Levante e come. Verso 6 diz: Elias olhou ao redor e ali junto à cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se. Pensa num cara que estava cansado. Comeu 2 vezes. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão, né? Estou brincando. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, um monte de Deus. Vamos orar. Jesus, nós cremos que é uma palavra preciosa, poderosa, para nos alimentar nesta manhã. Fala com a gente, Espírito Santo, de maneira como só o Senhor sabe falar, que nós possamos reconhecer a Tua voz e não confundir ela com nenhuma outra voz. Que nesse momento a voz do nosso coração, a nossa voz interna, ela possa se calar, a voz dos nossos problemas possam se calar, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Fala com a gente. Nós oramos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, diga amém. Fala para alguém: Deus vai restaurar a sua fé. Nós chegamos no capítulo 19 da história de Elias. Semana passada foi o 18. Todo mundo tem um capítulo 19 na sua vida. Todo mundo tem um dia mau. Todo mundo chega uma hora que acontece alguma coisa que tira você do eixo, que tira você da casinha. Elias, após ter sobrevivido a uma grande seca, a uma grande fome, 3 anos e meio, como vimos semana passada, após ele ter orado e a chuva parou, depois ele ora de novo, a chuva volta, daqui a pouco ele enfrenta 450 profetas de Baal, abre aspas, fecha aspas, sozinho, agora ele foge. O capítulo 19 é o capítulo da fuga, é o capítulo da crise. Ele foge para longe de quem? Para longe de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela é um espírito que age até os dias de hoje, é uma mentalidade, é tão espiritual isso que se torna natural se nós não percebemos, se não estivermos atentos àquilo que Deus está falando, àquilo que nós estamos vivendo. Deus quer abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais. Quem crê nisso? Desde que o mundo é mundo, o problema do mundo é a ausência de sacerdócio. Desde que o mundo é mundo, o problema do mundo é a ausência de posicionamento e de postura. Toda vez que o diabo encontrar um Acabe, ele vai levantar uma Jezabel. Guarde isso no teu coração. Jezabel, o que é, pastor? Ela é um espírito, uma mentalidade que enfrenta todo o propósito de Deus. É um principado que vai contra toda a autoridade que Deus estabeleceu e vai contra também o próprio Deus. Assim que nós definimos essa mentalidade, esse espírito. E sem entrar no mérito de submissão, também é bíblico, mas eu sei que o feminismo lutou contra, deturpou e confundiu o significado. É indiscutível nós falarmos que Deus estabeleceu na sua palavra um princípio chamado princípio de autoridade. Diga isso, princípio de autoridade. Quer ver como é simples? Você pode não concordar, mas é lindo. O marido, ele tem a figura de autoridade numa casa, sim ou não? As mulheres falam sim. Homens digam amém. Amém.
É bíblico ou não? Você pode falar, não gostei, mas é bíblico. Está por toda a palavra de Deus, é um princípio de autoridade. Numa igreja, a figura pastoral é que representa a autoridade. Sim ou não? Na igreja vocês concordam, mas que bom. Num país, um rei ou um presidente é a figura de um princípio de autoridade. Sim ou não? Numa nação, um Deus, seja ele o nosso Deus ou qualquer outro Deus, se estabelece como princípio de uma autoridade. Isso é inegável, não tem como negociar isso. Isso é verdadeiro, isso está em todos os lugares. Então entenda uma coisa, desde o princípio, o problema não foi a Eva comer do fruto proibido, o problema foi um Adão omisso. O problema é o seguinte: onde o Adão se cala, a serpente ganha voz. Porque um princípio de autoridade ele é quebrado, ele é usurpado. Existe autoridade sobre Adão. Existe uma autoridade diferente na vida de Adão do que de Eva. É por isso que quando ambos pecam, você não vai ver na Bíblia Deus procurando Eva. Não é porque ele menosprezava Eva, não é porque Deus era machista, é porque havia um princípio, cabeça é Adão. Então os dois pecaram, sim ou não? Eva peca, vai lá, pega a maçã, impossível, a gente não sabe o que é até hoje, o fruto, e ela fala: meu Deus, se você não comer hoje, não tem, ele vai lá e come. Mas quando Deus aparece, ele procura quem? Quem que ele procura, gente? Por quê? Porque existe um princípio. A autoridade, naquele primeiro lar estabelecido, Deus procura o homem. Existe uma responsabilidade, uma incumbência. E o que Elias está vivendo agora é consequência da quebra de um princípio de autoridade. Tem uma mulher chamada Jezabel. Jezabel não respeita o marido, ela não respeita o rei dela, que é o marido dela, e ela começa deliberadamente uma perseguição à vida de Elias. Elias foge com medo do deserto. Ele vai caminhar um dia, o texto que nós lemos, ele acha uma árvore e ele deita embaixo dessa árvore. Olha o perigo que uma pessoa fora da posição causa a toda uma situação. Um profeta que acabou de vencer, deixa eu te lembrar, 450 homens, profetas de um Deus chamado Baal. Fogo caiu do céu, o absurdo aconteceu. Uau! Ele está fugindo de uma mulher. Tenho comigo que ela era uma mulher terrível. Eu ia brincar, mas ela estava. Elias está diante de um espírito de intimidação, chamado Jezabel. Um espírito que oprime. Já sentiu assim? Oprimido? E às vezes mulheres estão também debaixo desse espírito, tá? Não são só os homens, não é? É uma mentalidade, essa é uma mentalidade. Uma mentalidade que oprime, que achata, que não deixa você frutificar ou fluir naquilo que Deus te chamou. É quando nós nos sentimos totalmente sem esperança, ou quando nós nos sentimos exatamente como Elias. Não tem caminho, não tem saída. O melhor que pode acontecer nesse cenário é a morte. É o que ele está falando. Como que alguém que acabou de viver aquilo que nós falamos semana passada, ele vê uma nuvem com a mão de um homem, e daqui a pouco a chuva vem, um homem de fé vai à frente de Acabe, recebe a chuva, tudo aquilo, agora está com medo de um espírito, de uma mulher que resolveu afrontar ele. Nem foi pessoalmente, mandou mensageiros da Bíblia. Eu quero falar com você um pouco hoje sobre como nós podemos restaurar a nossa fé em dias difíceis. Como? Em primeiro lugar, a notícia, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto com a vida de Elias é: fique na sua posição. Diga para alguém assim: fique na sua posição. Fala para alguém, cada um no seu quadrado, vai. Tudo que o diabo precisa é de alguém mal posicionado. Ele não precisa derrubar alguém, ele só precisa tirar você da posição. Quer ver? Futebol funciona bem, a analogia. Um zagueiro para as mulheres que não sabem. Tem mulher que não sabe. Se tiver homem tem que bater, mas tudo bem. Mas mulheres às vezes não sabem. Esses dias uma moça falou: por que ninguém toca a bola para aquele homem de preto? Eu falei: é o juiz. Mas, deixa eu falar. Zagueiro é quem está atrás, defesa, amém, irmãos? Um zagueiro, ele pode tirar uma onda de atacante assim no lance? Pode ou não pode? É proibido? Pode? Mas deve? Depende, se for muito habilidoso, avisa o zagueiro fazer gol, sim ou não? Mas a posição dele é de... Ele nunca vai fluir como um atacante sendo um zagueiro.
questão de posicionamento, não é pior ou melhor. Um time nunca vai ser efetivo se tem que ter zagueiro, tem que ter atacante, tem que ter meio de campo, tem que ter laterais, tem que ter goleiro, todo mundo importa, mas cada um tem a sua posição. O problema que nós vemos acontecendo em cada lar, em cada família, é porque um princípio chamado princípio de autoridade tem sido quebrado e rompido, e isso tem trazido um caos social em tudo que a gente vê. Quem está entendendo, diga amém. Elias está no meio de uma bagunça generalizada, porque tem um homem chamado Acabe, que em vez de ser rei, é um banana. Tem uma mulher chamada Jezabel, que ao invés de obedecer ao seu marido, ao invés de estar na mesma missão que ele, ao invés de entender que ele tem um princípio de autoridade sobre a vida dele, ela se torna uma mulher abacaxi. É uma salada mista, falta o que aqui? Leite condensado. E tem um profeta agora, por sua vez, que porque alguém quebrou esse princípio, ele está fugindo de medo, entrando em crise existencial. É o que está acontecendo com Elias, ele está em colapso, ele está numa crise existencial, ele não sabe o que ele faz da vida, ele acha que a morte é melhor, não sou melhor do que está passando ter passado, mas Deus acabou de me usar a crise. Fala assim, crise, tudo porque pessoas abandonaram suas posições. Eu vou tocar com os pontos delicados hoje, posso? Eu ia tocar do mesmo jeito, mas só para parecer educado. Você que é pai ou mãe, solteiro, solo, se coloca de pé, por favor. Por favor, fique à vontade, não vou. Muito legal. Sabe, eu preciso, antes de orar para vocês, eu quero orar para vocês, posso? Preciso dizer para você uma coisa, vocês são muito especiais assumindo um papel que vocês assumiram duplo. Isso não é fácil. Eu fiquei uma semana, 6 dias com a Lara. Acredite. E olha que ela tem 14 anos. Então, primeira coisa, parabéns por aquilo que vocês assumiram. Segundo, não se envergonhem jamais do que vocês estão vivendo. A maioria de vocês não escolheu isso. Como igreja, escute isso, nosso marido, eu não sei as igrejas por aí, mas nós estamos aqui para apoiar vocês, orar por vocês, dizer que vocês têm um lugar na família e que aqui vocês vão fluir no ministério de vocês podem servir aqui nesse lugar. Então, se você tem alguém de pé perto do seu lado, estenda a mão para essa pessoa, se estiver perto de você, coloca a mão nela e comece a orar por ela em vez de criticar, porque o que ela vive, você não tem noção. Senhor, nós queremos abençoar cada uma dessas mulheres, desses homens que têm sido desempenhado um papel, Pai, de uma função dupla tão difícil, Pai. Nós oramos por graça, nós oramos por renovação, nós oramos, Pai, para que eles possam fluir nisso e que, se for da Tua vontade, esse caminho, Senhor, prepare, Pai, um bom casamento, um bom reencontro, que seja uma bênção, esse lar seja reconstruído de forma total e completa, mas talvez, se não for isso, que o Senhor dê graça para que, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua vontade, eles consigam cumprir o papel de pais e mães para essas crianças, que elas cresçam, sejam abençoadas e que possa também viver tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Como igreja, nós oramos, cobrimos, dizemos que elas são aceitas, queridas do Senhor, benditas neste lugar e que elas fazem parte, sim, dessa família espiritual. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Fazer isso para deixar claro uma coisa, ok? Nós não temos nada contra isso, mas não é porque você talvez veio de um lar disfuncional, escute isso, ou você hoje está num ambiente disfuncional, que nós temos que abrir mão daquilo que é verdade. Existe um padrão bíblico de família, existe um princípio de autoridade. Quem está me entendendo, diga amém. E não é porque a sua realidade é outra que o princípio mudou, os fundamentos não mudam. Cuidado. Porque quem quebra um princípio é quebrado por ele. Quem quebra um princípio é quebrado por ele. Existem papéis fundamentais numa casa. Não é como de casal hoje não, mas eu quero entrar nisso. Qual é o papel de uma mãe dentro de um lar? Anota isso. É transmitir noção de afeto, de sentimento, de cuidado. Isso é o papel da mulher. A mulher é muito boa nisso. Deus fez ela para isso. A gente é ruim nisso, os homens, admita. O papel de uma mulher, de uma mãe, é ser responsável pela saúde mental dos filhos. Não é o marido, é a mãe que faz isso. Agora, se você, mulher, está com sua saúde mental zoada, como é que você vai cuidar dos seus filhos?
É o papel da mulher. A mulher tem que estar centrada para transmitir isso aos filhos. O que é o papel da mulher? É dar apoio ao marido nas decisões difíceis ou que ela não concorda. Amém, mulher? Das mulheres casadas, levanta a mão, bora por brincando. Não, pastor, mas eu não concordo. Ok, fala para ele a sua opinião. Fala, amor, vem cá. Estou vendo de maneira diferente, mas você é o sacerdote da nossa casa. Esse homem vai ficar assim, ó. Sabe uma coisa? Ele não vai fazer. Vai, homem. Não vai nada. Agora, se ela fica clicando com você, você fala, vai que eu faço. Agora eu vou mostrar quem manda nessa casa. Então, você achando que está sendo esperta, você está causando a destruição da tua casa, minha querida e amada irmãzinha. O papel do homem, qual que é? É formar o caráter e a personalidade dos filhos. Isso é do homem. Homem, não terceirize para sua mulher aquilo que Deus colocou para você fazer. Biblicamente, entenda isso. É delicado, vou explicar. Mas é papel do homem ser o principal provedor de uma casa. Mulher pode trabalhar? Pode ou não? Se precisar, não. Se precisar, é meu pensamento, aí não é a Bíblia, é meu pensamento. Se precisar. A Dani trabalhava até o Lucas ter 1 ano de idade. Quando ele começou a andar, ela falou assim: e agora, o que eu faço? Eu falei: o que você quer fazer? Eu prefiro cuidar dele nesse momento. Pediatra, o que você acha, pediatra? Eu acho melhor você cuidar do teu filho, tira 1 ano, 2 anos, é muito importante essa fase. E ela tirou, e no momento nós não tínhamos uma condição financeira o suficiente para poder cuidar. Resultado, ela nunca mais voltou a trabalhar. E Deus supriu todas as coisas. Porque você se coloca na posição certa. E Deus faz a parte dele. A mulher pode trabalhar? Claro que pode. O mundo é moderno. Mas desde que Bíblia, é o homem que sai para caçar e a mulher que cuida da casa. Cadê os sacerdotes aqui nessa manhã? O papel é teu, você é o provedor. Você pode passar uma fase difícil, você pode estar desempregado, você pode estar na maior crise financeira da sua história, tudo bem, mas você não vai permanecer nesse lugar em nome de Jesus. Deus vai trazer provisão para você, para a tua casa, um bom emprego, uma grande porta. Então, em nome de Jesus, assuma esse lugar e não seja um banana igual a Acabe. O que mais é papel do pai? Proteger. É o homem quem protege. É o homem que anda do lado de fora da calçada. É o homem, não é a mulher. Mulher, se você tem um homem na sua casa, ajuda ele, encoraja ele, coloque ele para cima e não para baixo. Talvez seja uma mulher rixosa da Bíblia, uma goteira, que fica tem. Ajuda esse homem, vamos lá. O que é o papel do homem? Homem, você está ainda? Nossa, homem, onde? Tem homem aí? É papel do homem estabelecer os limites nos filhos. É papel do homem dar destino para os filhos, não é da mãe. Mãe cuida, quem dá destino é o homem. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Aconteceu com a gente isso aí. Tem um pouquinho de experiência, meu filho 19, uma de 14, a gente viveu bastante coisa aqui. O Lucas, quando tinha ele por volta de 14 anos, se não for a memória, ele amava fazer algo muito legal no esporte, só que eu via que não tinha futuro. Jogava tênis, você é mais claro, e jogava muito bem. Estava federando, já estava jogando campeonato, e a Dani estava empolgada, só que eu via que ele era bom, mas não era bom o suficiente, eu também não tinha grana o suficiente, é um esporte caríssimo. Até você conseguir patrocínio é algo muito caro. Eu falei, isso aqui não vai dar certo essa equação. Eu falei para a Dani, a gente continua enganando ele, ou a gente fala a verdade? O que a mãe fala? Ai, amor, é o sonho do menino, tem 14 anos. Eu falei, pois é, mas isso não vai chegar. Eu peguei no professor dele e falei assim, ele vai ser o próximo Nadal? Ele falou, não. Eu falei, era o que eu precisava saber, não vai ser o Nadal. Eu falei, vem cá, Lucas, com 14 anos, senta aqui. Você gosta de tênis? Gosto. Só que eu não vejo futuro para você, eu vejo isso aqui. Sabe o que ele fez? Ele chorou. O coração cortou. Da Dani ficou brava comigo há 1 semana. Mas é o pai que dá destino do filho. Resultado? Ele está vivendo hoje aquilo que a gente conversou quando tinha 14 anos. Porque teve um pai que orou a Deus e
Deus deu direção e falou: isso tem que fazer. Em nome de Jesus, meu irmão, para de se omitir na sua casa e deixar para a tua mulher as decisões importantes da casa. Assuma o seu papel de homem, de sacerdote do teu lar. Não permita que a serpente fale aonde você está se omitindo. Amém, homens? Amém. O papel do filho é o mais simples, é obedecer e honrar. Tem gente que é filho que mora com os pais? Você mora com os pais? Você não. Obedece e honra os seus pais. É muito simples. Enquanto você vive debaixo desse teto, você obedece tudo que ele falar, mesmo às vezes não concordando. Só se for contra a Bíblia, aí você vai orar e Deus vai fazer. Mas até lá você vai obedecer ao seu pai e vai honrar o seu pai, porque é o primeiro mandamento com promessa. Você quer ter vida longa e vida próspera? Simples, honra o teu pai, honra a tua mãe. Agora, casou e continua honrando de que forma? Quando você casa, você muda a forma de honrar os seus pais. Porque honra não é fazer o que os pais querem. Honra não é estar numa prisão emocional com a mãe depois que você casou. Honra é você honrar aquilo que eles fizeram, agradecer aquilo que eles fizeram por toda a sua vida. Mas a partir daí você tem uma família e uma casa para cuidar. As pessoas confundem isso. As pessoas acham que honrar, mas está fazendo errado, meu pai errou comigo, o pastor da igreja está errando, eu não posso honrar mais esse homem. Você pode honrar ele não sendo mais ovelha dele, inclusive. Como que eu faço isso, pastor? Você está aqui na lei do véu agora. Você foi 10 anos de outra igreja e um bom pastor lá te serviu durante 10 anos, nos últimos um ano, 6 meses, foi ruim o pastoreio dele, e você sai de lá falando mal dele, está desonrando. Honrar e fala assim: durante 9 anos e 3 meses ele foi um pastor excelente, Deus te abençoe, veja como uma nova estação. Quando você casa, pai, mãe, vocês erraram comigo, só falar, né? O que você pensa? Um monte de coisa, eu não vou cometer os mesmos erros, mas eu amo vocês, vocês foram muito bons nisso. Agora eu vou ver minha vida e eu vou cometer os meus erros e vou acertar. Honrar, anota isso no teu coração, honrar nunca vai ser celebrar o erro, mas sempre vai ser não falar mal de quem errou. Eu sei que é pesado, mas é isso. Então, quando alguém sai da posição e tenta ocupar outro lugar, o estrago está feito. Elias vai para o deserto, verso 3. Elias teve medo, diga aí, teve medo. Vamos lá, gente. Teve medo, fala, teve medo. Fugiu para salvar a vida, foi para Berseba, deixou o servo, foi para o deserto, caminhou um dia, chegou debaixo de uma árvore, um pé de giesta, e a Bíblia faz questão de dizer qual que era a árvore. E ele ora, pede a morte, e fala um monte de coisa para Deus. Depois ele deitou e dormiu, diga assim, dormiu. Por que ele vai parar nessa árvore? Existe uma linha de raciocínio histórico que a árvore de giesta era uma espécie de planta mágica que espantava assim coisas ruins. Então eu não posso afirmar biblicamente, só conjecturando e pensando com você. Talvez Elias, com medo de uma bruxa chamada Jezabel, pastor, e aí é bíblico, porque ela era uma sacerdotisa de Baal. Ela fazia feitiços. Quem faz feitiço é o quê? É uma feiticeira, uma bruxa, uma mulher do mal. Então, talvez ele foge dali, encosta naquela árvore pensando assim: é bom ter Deus, mas é bom também ter um negocinho aqui. Quem sabe vai acreditar aqui vai acontecer alguma coisa, não sei, pode ser, estou pensando. Mas a verdade é que quando o nosso Deus ele parece fraco para nós, nós saímos em busca de outras coisas. Talvez é isso que está passando. Quando o nosso Deus não parece forte o suficiente para nos guardar e proteger, eu esqueço que Deus é suficiente. Diga para alguém: Deus é suficiente. Como que eu restauro a minha fé? Me lembrando, todos os dias, Deus é suficiente. Eu não preciso de Deus e mais alguma coisa. Então, em nome de Jesus, você entrou cansado, desanimado aqui nessa manhã, você entrou como Elias, talvez pedindo a morte, dizendo: Deus, a vida não faz sentido. Não para, não desista, apenas faz igual Elias, descansa, deita num lugar, dorme, recupera suas forças e descanse na suficiência de Deus. Mas Elias talvez está pensando: essa árvore é mágica, vai acontecer alguma coisa. Mas Deus está dizendo para ele: Elias, presta atenção, cara, eu não só vou defender o meu nome, como eu fiz lá com os 450 profetas de Baal, porque Deus estava defendendo o seu nome, sim ou não? Foi o nome de Deus que foi colocado em jogo, e Deus responde com fogo. Mas Deus está dizendo para Elias: agora também eu vou mostrar para você quem eu sou para Elias. E Deus encontra Elias debaixo daquela árvore, dizendo para ele: eu sou suficiente. Toda a provisão, todo
o bem, toda a prosperidade que você precisa. Elias, está em mim. Você não precisa de mais nada. Diga para alguém, você não precisa de mais nada. Deus é suficiente para você, sim ou não? Então, se Ele é suficiente, você exerce a tua generosidade no domingo e você não precisa de uma casa de aposta na segunda-feira. Faz sentido? Se Ele é suficiente, Ele supre todas as coisas, eu deposito somente nele a minha expectativa, a minha esperança. Se Deus é suficiente, eu venho no domingo, segundo domingo do mês, eu participo da ceia do Senhor, uma mesa maravilhosa como essa. E eu não preciso na semana tomar chá de ayahuasca para buscar algo, porque Deus é alucinógeno. Porque Deus é suficiente. Então, se eu coloco o meu casamento diante de Deus numa manhã como essa, daqui a pouco nós vamos orar pelo teu casamento, pela tua vida também. Você não precisa sair daqui e buscar um oráculo para o teu casamento, porque Deus, Ele é suficiente. Quem está entendendo, diga amém. Você não precisa de Deus e mais alguma coisa, segundo Coríntios 12:9, mas Ele me disse, Paulo ouvindo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, Deus dizendo para ele, Deus dizendo para alguém nessa manhã, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus é suficiente, Deus basta, não precisamos de Deus e mais alguma outra coisa. Quem tem Deus está garantido, meu irmão, para o futuro e para aquilo que vier. Você não precisa colocar a tua fé, a tua esperança em nada mais, Deus basta. Suficiente é aquilo que basta, e Deus basta para nós. Mais uma vez, Elias está experimentando da provisão de Deus. Então acontece verso 5, depois de detonar a árvore, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olha ao redor, tem pão quente, tem água fresca, sabe, tem provisão do céu. E ele faz o quê? Ele come, ele bebe, ele deita. Quando Elias achou que era o fim, quando Elias queria a morte, quando Elias achou que não tinha jeito, Deus toca nele de uma forma diferente e fala, eu tenho um novo começo para a tua história. Bate na mão de três pessoas, Deus tem um começo para você, Deus tem uma nova história. Você achou que era o fim, mas Deus está intervindo nessa manhã na sua vida. Alguém ainda essa semana vai experimentar da graça, do favor e da bondade de Deus, no toque dele na sua vida. Você crê nisso? Vamos lá. Filipenses 4:19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de você, segundo, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus é o nosso provedor e nada vai nos faltar se Ele é a nossa provisão. Quem está entendendo isso? Vamos lá. Em nome de Jesus, com essa palavra, então come, bebe. Quem veio comer e beber da palavra de Deus esta manhã, vamos lá, levante a sua mão, come dessa palavra, bebe das águas do Espírito. Deus trouxe alguém aqui nessa manhã para renovar as forças. Deus trouxe você aqui para te dar um novo ânimo. Deus está trazendo respostas do céu. Tem um toque novo chegando, o anjo tocou nele. Deus está tocando pessoas, Deus está mudando destinos. Deus está curando agora pessoas de depressão profunda, ansiedade, crise de pânico. Deus agora está tocando de forma que você vai chegar em casa e não vai precisar daquele remédio para dormir. Recebe essa palavra em nome de Jesus nessa manhã. Você vai conhecer o Deus que é suficiente, Ele basta e nada mais. Alguém crê nisso? Vamos lá, vamos lá. Aleluia. Deus é impossível. O anjo voltou e tocou nele, verso 7, e disse mais uma vez, olha para alguém e fala assim, levante-se e coma. E ele explica por que ele precisa comer. Ele fala assim, Elias, você achou que estava tudo acabado, mas a sua viagem ainda vai ser muito longa. Fala para alguém, Deus tem vida longa. Deus tem vida longa. Deus tem uma grande viagem ainda. Fala assim, Deus tem uma jornada de fé para você viver, é só o começo. O verso 8, então ele se levantou, comeu e bebeu de novo. É crente, dorme, bebe, come, dorme, bebe, come. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, que significa o monte de Deus. Em último lugar,
Como restaurar a nossa fé diante das crises? Enxergando tudo por um novo ângulo. Diga para alguém, veja por outro ângulo. O que era o fim virou o começo. Faz sentido? O que parecia não ter jeito, agora Deus dá um jeito. Muitos de nós aprendemos de maneira errada que Deus ele é um Deus vingativo. A Bíblia fala, minha é a vingança, é porque o único que sabe vingar é Deus. Mas não faz parte do caráter de Deus ser vingativo. Dá para entender? Sim ou não? O caráter dele, eu falo que Deus é amor. Ele não tem amor, mas ele é amor. Ele é o próprio amor, é a essência de amor. Então Deus ele nunca alimenta um filho seu como um criador alimenta um gado. Porque um criador alimenta o seu gado, o porco, a vaquinha, o boi, para quê? Para comer, para engordar e depois comer ele, matar e comer. Deus não faz isso. Toda vez que Deus dá um alimento novo é para te dar uma nova chance. Toda vez que Deus chama a atenção de alguém, não é para matar, mas é para dar um novo começo. Toda vez que Deus fala assim, come isso aqui, e bebe isso aqui, mas está amargo essa palavra, pastor. Come, tem um bolo, diz lá em Isaías, quando a gente come, ele é amargo, mas quando ele vai descendo é ficando doce. Deus está te alimentando para uma nova estação, e enxergue o que você está passando hoje por um outro ângulo. Se Deus permitir você chegar nessa manhã, talvez com o teu casamento em crise, ferrenha, a pior crise que você já viu da empresa, você numa crise existencial como Elias, gente, profeta. Crente pode ter crise existencial? Claro que pode, Elias teve. Crente passa por depressão? Passa, e é demônio? Nem sempre. Vamos parar de ser ridículo, gente. Você está com dor no coração, você vai aonde? Onde você vai? Está com dor no dente? Não está enxergando direito? Está ruim da cabeça? Ora. Não é isso que a gente aprendeu? Que maluquice é essa, gente? Deus deixou todas as áreas da medicina para ajudar. Às vezes você tem um desequilíbrio de uma substância no teu corpo, você tomar um remédio, vai regularizar e você vai ficar bem zaço, você achava que era demônio. Tem hora que é assim, mas eu vou dizer, dos casos que a gente pega a cada 10, 2 é demônio. O resto é problema mesmo, é hormônio, é falta de exercício, é má alimentação. Entenda isso, Deus ele está te alimentando para você viver um novo tempo. Ele está te alimentando para você ser realinhado com a vontade dele. Quem está entendendo isso? Então Deus ele transforma a fuga de Elias, escuta isso, num retiro espiritual. Ele achou que era morte. Pessoal, vamos caminhar 40 dias. Vamos andar comigo agora, 40 dias. É um caminho longo, vamos lá, vou te levar para um lugar chamado Horebe, no monte. 40 dias. Semana que vem nós vamos falar sobre essa chegada no Horebe, enfim. Mas para hoje eu preciso pensar com você o que significam esses 40 dias. A Bíblia tem muitos números interessantes. E apesar de não mencionar muito isso, existe um valor. 40 na Bíblia fala de purificação, de transição, fala de aprovação. Você vai encontrar por toda a Bíblia. Então, Moisés caminha durante 40 anos no deserto. Lembra disso? 40 anos, tirando o povo do Egito, levando para a terra prometida. Moisés sobe um monte e fica 40 dias para ouvir Deus. E de lá desce com a lei, com o decálogo, com os 10 mandamentos, conhecido por todos nós, a maioria de nós. Golias fica gritando durante 40 dias, dizendo, não tem um aqui para lutar comigo. 40 dias, é interessante? 40 dias. Deus ele adia a destruição de Nínive, lembra de Nínive? Lembra? Por 40 dias. É um período de transformação, de aprovação, de transição. Noé recebe a chuva depois da arca pronta por 40 dias e 40 noites. Fala para alguém, isso não é coincidência. Toda vez que a Bíblia fala com a gente no número 40, ele está separando os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Ele está separando aqueles que seguem por aquilo que ele faz, daqueles que o servem e o seguem por aquilo que ele é. Talvez você veja até aqui porque Deus fez muita coisa na sua vida, mas Deus vai separar, agora vai peneirar aqueles que ficam, mesmo quando tudo não vai bem. Se Jesus não poupou o filho dele, ele não vai poupar a mim e você. Só quem suporta o processo vai viver o propósito. Jesus é levado pelo Espírito Santo. Por quem? Para onde? Poxa,
leva a gente no deserto às vezes. E durante 40 dias, olha que engraçado, ele é tentado. Ele não come nada, ele está em jejum, ele está sendo aprovado, purificado. Jesus precisaria disso? Não, mas ele deixa isso como exemplo, porque na vida nós enfrentaremos períodos de 40 dias, 40 anos, 40 estações. Depois de Jesus, ele é levado aos céus, ele morre, ele ressuscita, e aí passa um período de 40 dias da ressurreição até a ascensão final, aparecendo aos discípulos, aquela aparição que ele faz, e deixa eu tocar, lembra quem foi? Quem? 40 dias, discipulando, treinando, purificando, dizendo: olha só, aguenta o baque, o pior está por vir agora, eu preciso de vocês firmes, porque eu estou indo, mas eu vou mandar outro Consolador, o Espírito Santo, não vai estar mais do lado, agora dentro, e agora vocês vão ter poder para fazer, vão expulsar demônios em meu nome, curar e tal. Deus está dando instruções, separando os homens dos meninos, aqueles que construiriam a história após Jesus. Deus está nos chamando para este lugar, não sei se você está entendendo. Os tempos não vão ficar mais fáceis, mas nós vamos ficar mais fortes, porque Ele está dando uma comida para a gente nova, um alimento novo, uma unção nova, uma graça nova, uma capacitação nova para governarmos nesse tempo. A igreja não vai se acovardar, a igreja não vai ficar dentro de quatro paredes, independente do caos social que a gente encontre, valores deturpados. Deus está levantando uma igreja. Quem é você nessa igreja? Se você é a igreja que Ele vai levantar, levanta a sua mão, em nome de Jesus, receba capacitação, receba renovo, saia desse lugar de crise que você está vivendo hoje, em nome de Jesus, e se levante, porque tem uma grande caminhada para você fazer, em nome de Jesus. Capítulo 42 de Jó, verso 5. Jó dá uma declaração poderosa. 42:5. São as últimas palavras de Jó. Você sabe quem foi Jó? Foi aquele que suportou o que a maioria de nós não suportaria. Jó perdeu tudo, só não perdeu a mulher. Eu ia fazer uma piada, mas não é profissão. Eu não resisto. Perdeu tudo, todos os filhos, todos os bens, as fontes, tudo que ele tinha. Tudo. Perdeu a saúde, se coçava no taco de tênis. Você sabe da história? Tem teólogo que nem acredita que a história de Jó é verdadeira, acha que é uma alusão. Irmão, é verdade, aconteceu. Ele viu tudo isso. E aí no final da vida dele vai dar uma declaração. Porque o que importa não é como você começa, mas é quando você termina. Eu vim dizer para alguém que está preocupado: não importa se seu casamento foi um glamour, você gastou 300, 500 mil reais hoje no casamento, na mansão não sei das quantas, você teve festa, ou você foi como o meu, que nem ia ter festa. Não tínhamos dinheiro. Não tinha dinheiro para viajar ou para fazer a festa. Eu falei: eu prefiro viajar, não vou alimentar esse povo que vai falando mal depois de mim ainda. Nem a pau. Aí meu sogro falou: não, tem que ter festa, seu Jorge. Eu falei: esse dinheiro. Eu tenho dinheiro guardado. Eu lembro até hoje, eu acho que a festa do nosso casamento custou R$3.800. Espetinhos Rodrigues. Aí teve festa. Todo mundo comeu, eu vou até espetinho para casa. Deus multiplicou. Que era um problema, filho de pastor tem que chamar a igreja. Falei: ainda bem que eu casei naquela época, e não a igreja desse tamanho. Tinha ali 100 pessoas da igreja, foi todo mundo, mais parente. Foi incrível. Mas não importa se você começou com espetinhos mimi, se você comeu da mansão, patê, caviar. Porque não é pelo começo que você vai ser lembrado, mas é como você vai terminar a sua história com Deus. A salvação é individual, sim ou não? Mas você, homem, você, sacerdote, você vai apresentar a sua família perante Deus. Ele vai cobrar. Porque Ele deu essa esposa para você cuidar. É a filha dele. É a filha dele. Ele vai cobrar você os seus filhos. Ele deu por um tempo para você cuidar. Ele vai cobrar. Então o que conta é como termina. A boa notícia é que você está me ouvindo, dá tempo para você corrigir agora.
Dá tempo de você terminar bem. E Jó dá essa declaração: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus quer nos levar para este lugar. Todo mundo acha incrível a história de Deus, porque ele é o cara que olha o fogo cair do céu, sim ou não? Mas mais do que provar o seu valor, Deus provar o seu valor para Baal, Deus queria restaurar era o altar de Elias. Era o altar de Elias que estava bagunçado. A lenha estava fora do lugar, estava tudo desorganizado. Deus convida ele para uma jornada de 40 dias, dizendo: vem comigo. No final, você vai estar 100%. Deus está te convidando para essa jornada de fé. Deus é impossível. Ele pode fazer coisas novas, coisas que você não imagina. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos no seu lugar. Não vou chamar você aqui à frente hoje. Todos nós estamos nessa jornada. Uns mais adiantados, outros mais atrasados. Alguns talvez começando ela hoje. Feche teus olhos, seja sincero com Ele. Não adianta você mentir para Deus. Elias foi sincero, e a sinceridade foi tudo que Deus precisava ouvir para dar uma nova comida, um alimento, um descanso e uma nova caminhada. Tudo que você precisa hoje é ser sincero diante do Senhor. Vamos lá, levante a sua voz a Ele e comece a orar. Diga: Deus, esse é o meu coração, esse é o meu altar. Eu preciso que o Senhor faça algo nesta manhã. Eu preciso de um toque diferente. Deus vai te tocar, se já não te tocou nessa manhã. O Deus do impossível é aquele que, quando tudo parece difícil, é quando tudo parece que não vai dar jeito, Ele abre porta onde não tem porta, Ele fecha a porta que não deveria estar aberta, Ele abre um caminho no meio do deserto, Ele faz nascer fontes de águas doces de uma rocha. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível. Vamos! Deus do impossível. adorando a Ele. Continue declarando com o seu coração que Ele é suficiente. Você não precisa de mais nada a não ser dele. Que esse lugar é só dele. Continue dizendo para Ele que você não vai mais sair abandonando a sua posição. Que você não vai mais usurpar da posição do seu marido, da sua esposa, do seu chefe, de quem for o seu líder.
seu coração nesse lugar, você vai ver Deus te transicionando para uma nova estação, um novo tempo. Mas eu preciso falar com alguém aqui que entrou nesse lugar, talvez como Elias, sem esperança, cansado, achando que era o fim, achando que essa era a última porta que você iria bater. Talvez seja a última porque você não vai mais sair desse lugar. Deus está dizendo para você: ei, come essa comida, bebe dessa água, que eu tenho uma grande jornada para a tua vida. O teu ministério não acabou, a tua vida comigo não acabou. Foi só um hiato, foi só um momento, foi só um tempo. Eu te chamo de volta hoje, filho amado, filha amada. O teu lugar é comigo. Tem lugar para você na mesa, tem lugar para você na casa, tem lugar para você nessa família espiritual chamada Igreja de Jesus Cristo. De olhos fechados, você que estava afastado, você que estava longe, distante do caminho, ou você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, tem algo queimando no seu coração. Deixa eu dizer, é o Espírito Santo batendo aí, dizendo: ei, deixa eu entrar. Ei, reconhece que você não é nada sem mim. Entrega a tua vida ao Senhor. Permita Ele ser o teu Deus. Permita essa autoridade. Reconheça essa autoridade dEle. Que Ele sem você continua sendo Deus, mas você sem Ele não é nada. Quebra esse orgulho hoje. Quebra esse orgulho, essa vaidade. Estamos diante do Deus vivo e poderoso. Eu vou contar até 3. Se você deseja entregar a sua vida e confessar Ele como Senhor e Salvador, autoridade sobre você, ou se você quer voltar para Ele, eu vou contar até 3. Você vai levantar a sua mão mais alto que você puder e vai permanecer com ela levantada. Vamos lá, 1, 2, 3. Onde você estiver, levanta a sua mão, dizendo: eu quero Jesus, eu preciso voltar. Fica levantado por uns minutos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos lá, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você lá atrás, vamos lá, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Na galeria tem alguém, levante a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos celebrar, Deus te abençoe. Aleluia! Glória a Deus, sejam bem-vindos ao melhor lugar, meu Pai. Você que levantou a sua mão, coloca ela no coração, rapidão assim, ó, fecha o teu olho, coloca no coração. Se tem alguém com a mão no coração do seu lado, coloca a mão no lugar e vamos orar. Jesus, abençoe essas pessoas que tomam a melhor decisão das suas vidas. Nós declaramos um tempo de paz, de prosperidade, de bondade do Senhor, que elas possam viver a partir de agora esse alimento, Pai. Essa jornada cristã, ela não é fácil, ela não é um mar de rosas, mas ela é com o Senhor, é com a Tua presença. Agora eles possam experimentar esse auxílio do Espírito Santo, aquele que veio para estar conosco, dentro de nós, ensinando todas as coisas. Espírito Santo, entra agora, nós te pedimos. Elas estão te pedindo: entra em cada vida, entra agora em cada coração, entra agora no centro da existência dessas pessoas e transforma todas as coisas a partir de dentro delas. Agora nós declaramos uma transformação profunda, total, completa e gloriosa pelo poder do Teu sangue. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos celebrar mais uma vez a vida dessas pessoas. Aleluia!